Olá, meu nome é D'Artagnan, eu sou o proprietário da Flora Monte Claro. Nós já trabalhamos desde 2012 com envio de plantas pelo Brasil inteiro. Nós já vendemos no Mercado Livre, nós temos nosso site próprio e também já fizemos vendas na Shopee. Eu hoje resolvi fazer alguns vídeos de como chegam as plantas na mão dos nossos clientes. E também, aproveitando alguns casos, por exemplo, rizomas tropicais, como que faz o plantio. Também como que faz o plantio do antúrio, algumas orquídeas e assim por diante. Peço desculpa pelo equipamento, a intenção é realmente tirar as dúvidas mais frequentes dos clientes, tá ok? Caso vocês tenham mais dúvidas, por favor, entre em contato com a gente ou pelo Mercado Livre na seção de perguntas. Se você estiver comprando em nosso site, pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp também. Às vezes a gente não consegue responder no mesmo momento, mas vamos ter prazer em responder. Então, dando continuidade, aqui está a nossa embalagem, certo? A planta vai embalada assim. Ela ficou 5 dias nessa embalagem de transporte. As embalagens que nós utilizamos são reutilizadas, ou seja, nós não produzimos uma embalagem nossa específica para produzir mais lixo na cidade do cliente, certo? Nós reutilizamos embalagens que já estão à disposição, tá? E que iriam ou para reciclagem ou para descarte, muitas vezes inadequado, né? Então nós fazemos um reaproveitamento. Por isso que nem sempre a embalagem vai ser nesse padrão, mas ela vai ser toda bem feitinha assim, vocês podem confiar nisso. Nossa equipe já tem alguns anos de trabalho com esse tipo de embalagem, ok? Aqui, vejam que a planta vem toda embrulhadinha, certo? Toda protegida com papel aqui para evitar impactos. Tira o papel. E nós temos aqui o que a gente chama de antúrio amarelo. Todas as nossas plantas vêm identificadas. O que acontece? Muita gente pergunta para a gente sobre o antúrio amarelo. Se ele é amarelo mesmo. Veja a tonalidade dele aqui, ó. O antúrio amarelo, quando ele fica algum tempo no sol, ele começa a dar as flores mais verdes. Se ele fica muito tempo na sombra, em ambiente sombreado, ele vai dar flores mais amareladas. Aí você pergunta, poxa, mas esse é mini, médio ou gigante? É considerado mini, pela nomenclatura, porque tem menos de 5 centímetros. Você veja aqui, essa flor aqui, ela tem 7 centímetros. Essa flor tem 7 centímetros. Então, apesar de ser um antúrio pequeno, ele não é considerado o mini. Outro detalhe, isso aqui é muda, então é natural que tanto as folhas quanto as flores saiam pequenininhas. Depois, com o tempo, ele vai ficar maior, ok? Então ele não é considerado um antúrio mini, mas também não é o gigante. Então veja, não é o mini e não é o gigante. Perfeito, pessoal? Depois eu vou mostrar o cultivo desse antúrio. Não é uma planta difícil de cultivar, o antúrio é bem simples, certo? Ele só precisa de realmente bastante umidade constante, e ele precisa também de sombra. Nesse caso, principalmente porque o antúrio amarelo, como eu falei, se ele tiver muito tempo no sol, ele vai ficar com a flor verde. Então não se engane, não é que você está recebendo a planta errada, é que vai ficar com a flor verde mesmo, ok? Este é o padrão da nossa muda. Embalagem de transporte, certo? Bem úmido, ficou 5 dias na embalagem, ainda está bem úmido aqui, então daria tranquilamente para ficar mais dias trancado na embalagem, não teria problema nenhum, ok? Então hoje nós vamos mostrar aqui como que faz o cultivo do antúrio, né? O antúrio, ele tem alguns segredinhos que não são muito difíceis, tá? Mas é interessante a gente comentar aqui. Antes de mais nada, eu peço desculpa porque nós estamos gravando em ambiente ao ar livre, né? Então pode acontecer alguns barulhos estranhos durante o vídeo. Crianças gritando, carro passando, cachorro latindo e assim por diante, tá? Eu vou tentar cortar sempre que acontecer isso, mas às vezes não vai ser possível. Então, o cliente vai receber o muda de antúrio, nesse caso aqui o antúrio amarelo, né? Quando você vai procurar substrato para antúrio na internet, existem 1001 receitas, certo? Pode utilizar qual você quiser, né? Ele só precisa de um substrato que seja bastante freável, que a água saia com muita facilidade e que seja suficientemente argiloso para manter um pouco de água para as raízes, certo?
Não muito úmido, mas sempre com uma pequena umidade. Então, o que nós vamos fazer aqui? A receita que nós vamos usar para substrato é o quê? Primeiro, pedra brita para fazer a camada de fundo. Não precisa ser necessariamente brita, pode ser qualquer pedrisco que você tenha em casa, pode ser caco de telha, enfim, o que você tiver. Terra vegetal preparada, tá? E folhas picadas. Folha picada você pode também incluir, se desejar, você pode incluir alguma coisa de esterco bovino ou de aves. Mas a gente não recomenda no primeiro momento, até porque a gente não sabe como está esse esterco, tá? O pessoal que recomenda essa mistura fala de 10% de esterco bovino, bem curtido. Nós não recomendamos porque se a pessoa erra e pega um esterco não curtido, isso mata a raiz da planta. Então, num primeiro momento, a gente prefere evitar. Como é que é a mistura? A mistura é 50% de terra preparada e 50% de folhas secas picadas. Se você quiser, você coloca ainda um pouquinho de esterco de gado, como eu falei. Só que veja, o esterco de gado, se você colocar, pode ter o risco de queimar a planta e, nesse caso, o risco é todo do cliente. Ok? Vamos preparar as pedras britas no fundo para fazer a drenagem. Vamos abrir a nossa planta com cuidado. Veja que é bem embalado. Isso tem que ser porque algumas vezes as plantas ficam até 15 dias no transporte, tá? Aqui a gente simulou, como vocês viram nos vídeos anteriores, que ela tenha ficado apenas 5 dias. Ela ficou lacrada na embalagem por 5 dias. Mas ela pode vir a ficar até 15 dias, que não tem problema. Veja que ela está bem enraizada, as raízes estão bem formadinhas, né? Aqui você vai condicionar a planta e vai colocar a mistura, que aqui eu já preparei previamente, de terra com folhas secas. Só essa mistura pode ser usada? Não. Se você procurar na internet, você vai ver centenas de milhares de receitas. O que o pessoal recomenda? Só que seja bem drenado. Nesse caso aqui, as folhas vão fazer justamente isso, vão permitir uma drenagem maior, certo? Então não vai ter acúmulo de água no antúrio, certo? Outro segredo, como eu já disse nos vídeos anteriores, o antúrio amarelo só vai dar flores amarelas se ele ficar na sombra. Se você manter ele no sol, ele vai dar flores verdes. Então, pessoal que vai receber os antúrios, sempre tome cuidado com isso. As nossas mudas, às vezes, ficam em ambiente ensolarado antes da gente mandar para o cliente. Então, realmente, pode acontecer de você receber flores com cor verde, certo? Outro segredo do antúrio, não molhe as flores. Pode molhar substrato e, de vez em quando, você pode passar um paninho ou uma água, mas muito de leve, nas folhas para manter as folhas mais brilhantes. Mas não molhe as flores. Molhe sempre só o substrato. Perfeito? Então aqui a gente vai molhar e agora está pronto o nosso vaso. Ó, percebam como a água escorre fácil aqui. Esse antúrio agora vai para o ambiente sombreado para que possa nos produzir as folhas amarelas que a gente tanto deseja. Bom cultivo para vocês!